Olá, amigos do canal e outros. Guilherme Boulos estreou como colunista na Folha de São Paulo e acabei de ler a coluna, fiz algumas anotações, mas antes de comentar a própria coluna, o ponto central dela, vamos comentar a sua adesão à Folha. Vocês sabem da história de Fernando Haddad, que deixou o jornal Folha de São Paulo de maneira heróica e digna de um homem. Por quê? Uma... Houve aquele imbróglio do STF em relação ao caso do Lula e a Folha de São Paulo distorceu a história dizendo que Haddad encontraria ali uma oportunidade de oportunismo para alavancar a sua presidência em lugar de Lula. Não é o caso de Haddad. Já havíamos dito aqui que ele é um homem que não tem pretensões políticas. Ele é apenas um professor, um teórico da democracia, um professor que tem uma tese de doutorado interessante sobre marxismo. Aliás, o doutorado dele é em filosofia. Eu mesmo utilizei a tese de doutorado dele na minha dissertação de mestrado em filosofia. E é um autor que tem algumas ideias interessantes e muitas vezes não é compreendido. Ao anunciar a entrada de Boulos como colunista da Folha de São Paulo, vários setores da esquerda receberam a notícia com reticências, uma vez que o jornal, que tem posições bem claras em relação à adesão ao neoliberalismo e algumas políticas de Bolsonaro e Paulo Guedes, um jornal que se presta a fazer o que fez com o Haddad de maneira a atacá-lo pessoalmente, será que não vai se fazer a mesma coisa com Guilherme Boulos? Será que isso não vai trazer um racha no próprio pessoal em relação à sua adesão a este jornal que está do lado da direita? Boulos sabe disso. Ele não é idiota. Talvez ali ele encontre uma oportunidade de expor as suas ideias. Mas será que ele vai ter leitores? Não sei. Vamos acompanhar a sua trajetória. Eu mesmo fui radicalmente contra a sua adesão, uma vez que, ao recusar, caso ele fizesse a adesão a esse jornal, seria um ato de solidariedade ao próprio Fernando Haddad. Mas Boulos aceitou. Enfim, vamos à análise do texto que ele fez hoje no jornal Folha de São Paulo. A análise do texto que ele faz é sobre a questão da vacina e finalmente esta vai ser distribuída no Brasil. Mas ele diagnostica uma pandemia que ocorre no país e, de certo sentido, no mundo, que é a questão do dinheiro, da miséria. Isso mesmo. A retirada do auxílio emergencial, onde ele comenta isso na Folha, vai acarretar, em termos de economia, um rombo muito grande, não somente para essas pessoas que utilizam esse auxílio emergencial para pagar seus cômodos onde moram, para comprar comida, aluguel, conta, água e luz, ou seja, para pagar as contas básicas de sobrevivência, vai acarretar de maneira direta na sobrevivência da pessoa. Ou seja, estamos falando de vidas humanas, de sobrevivência diante de um caos como está o país neste momento. É isso que ele diagnostica. Além disso, ele coloca a questão de que os microempresários eles vão, vamos dizer assim, sofrer as consequências disso. Uma vez que as pessoas estão vai sofrer esse corte do auxílio emergencial, a circulação deste dinheiro que teoricamente deveria acontecer não vai ocorrer e, consequentemente, esses microempresários vão ficar sem grana. Cabe lembrar que lá no início do ano, o ministro da Economia, Paulo Guedes, emprestou R$ 1 trilhão para os bancos e esse dinheiro simplesmente ficou para os banqueiros e nunca mais voltou para
a sua função principal, que era o quê? Auxiliar pessoas na pandemia e microempresários. O que eles fizeram foi aquilo que a Maria Lúcia Fatorelli vem denunciando há muito tempo no canal dela, da Auditoria Cidadã da Dívida, que é a poupança programada. Eles recebem o dinheiro, guardam uma quantia lá e esperam gerar juros, ou seja, a financiarização do dinheiro público. Aliás, só para lembrar, houve um projeto de lei aprovado para dar continuidade a este crime, que foi feito pelo próprio PT. Um senador chamado Rogério, lá de Sergipe, em Aracaju. Aracaju, capital de Sergipe. O que falta no texto de Boulos? Eu vou colocar o que eu penso em relação ao texto dele. Faltou uma profundidade e uma certa radicalidade no sentido de mostrar o ato de irresponsabilidade do corte do auxílio emergencial e as consequências disso. Ele diagnosticou isso? Sim, mas faltou, por exemplo, colocar essa questão que eu falei de que há dinheiro sim dentro do Banco Central. Esse dinheiro foi emprestado para os bancos, cuja finalidade era o empréstimo para a sociedade, e isso não foi feito. Talvez Boulos poderia ir por essa via e a partir disso mostrar as consequências deste ato criminoso feito desde o início do ano e as consequências disso para a sociedade que necessita de um auxílio emergencial. Isso é o que faltou. Talvez a intenção dele nesta primeira coluna foi escrever de uma maneira bem clara, tal como foi feito o texto, de maneira didática, para mostrar às pessoas como do que é necessário falar, de vidas humanas. As consequências do corte do auxílio emergencial são vidas humanas. Talvez também ele poderia ter colocado a questão da necessidade da reforma tributária diante de um contexto como esse. É preciso dizer que nós estamos passando por uma séria crise diante do coronavírus, mas existem algumas prefeituras que, apesar de dizer que não tem dinheiro para resolver determinadas situações, estão aumentando os salários do poder executivo. Exemplo, Prefeitura de São Paulo. Assim o fez. Disse que há uma crise imensa, porém, todavia, entretanto, fez um projeto-lei para aumentar os seus salários e mais de secretários em 40%. A justificativa é que há muito tempo eles não recebem aumento salarial. Este foi a estreia de Boulos no Jornal da Folha. Será que ele vai conseguir leitores? Como será a reação diante dos comentários dos leitores da Folha? Uma vez que há uma certa categoria de tipos de leitores que leem. Basta você olhar ao final do texto os comentários das pessoas e ali você já percebe as posições delas e o que elas pensam em relação em termos de política. Para finalizar, esse gesto de aceitação de Boulos não foi unânime dentro do campo da esquerda. Trouxe muitas dúvidas em relação a esse gesto. Por exemplo, o professor Roberto Romano, ele disse em algumas das suas postagens no Facebook, respondendo alguns comentários de pessoas, no sentido de que ele fez um texto crítico em relação a essa adesão de Boulos ao jornal. Ele faz assim: quem tem muita sede esgota a fonte. Ou seja, disse ali de maneira bem clara que Boulos está indo com muita sede ao pote e que colaborar com um jornal que tem posições relacionadas favoráveis à ditadura militar, a essa economia neoliberal, à destruição, por exemplo, de todos os auxílios e reformas, em certo sentido é colaborar com uma ética destrutiva e também colaborar com a infâmia. Será que Boulos está colaborando de maneira direta com a infâmia ao aceitar ser colunista da Folha de São Paulo? Pare e pense aí
e responda abaixo dos comentários aqui. Só para lembrar, sexta-feira, dia 15, às 8 horas, faremos uma live com o professor Rafael Alves, eu e Rafael Alves. Nós vamos iniciar uma sessão aqui este ano no canal que é sobre leituras filosóficas que explicam o mundo contemporâneo. E uma das leituras agora que nós vamos iniciar é um livro interessantíssimo de um filósofo coreano jovem chamado Byung-Chul Han. O livro é A Sociedade do Cansaço. Nós vamos fazer uma explicação detalhada, quem é esse filósofo, de onde que ele vem, por que ele escreve isso, e quais são as suas obras, e como é que ele leu o mundo contemporâneo. Tá certo? Não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho para receber as notificações. Um abraço e até mais.